do Senhor Jesus seja na vida de todos. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio César. Este rapaz aí que você vai ouvir agora é um homem chamado Fábio Sabino. Ele já foi um homem que acreditou em Deus, que serviu a Deus, mas agora a palavra de Deus se cumpre na vida dele. Que palavra, pastor Júlio? A palavra de Deus que se cumpre na vida dele, eu vou explicar para vocês qual que é. É aquela que Paulo disse, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência. Então, uma pessoa que um dia acreditou em Deus e luta contra Deus como ele, infelizmente, se cumpre na vida dele a palavra do Senhor, esse homem se apostatou. Olha o que ele vai dizer. É vã a nossa fé e ainda continuamos nos nossos pecados. Aí Paulo diz assim, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Aí vem a pergunta, quantos mortos vocês estão vendo hoje sendo ressuscitados pelas igrejas aí? Vários. Os mortos sendo ressuscitados fisicamente. É uma fala de Paulo, que Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda continuamos nos nossos pecados. Aí Paulo diz assim, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Aí vem a pergunta, quantos mortos vocês estão vendo? Vocês estão vendo a contradição que ele está criando? Ele está lendo aquela passagem de Paulo em Coríntios, Paulo dizendo, se Cristo não ressuscitou, ainda nós continuamos nos nossos pecados. Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Quando Paulo está falando isso, vale lembrar que Paulo ele está ensinando, debatendo com aqueles que não acreditavam em ressurreição, que não criam que haveria realmente ressurreição de mortos. A ressurreição de mortos que Paulo está falando é a ressurreição de Cristo e a ressurreição que se dará com a vinda de Cristo para ressuscitar todos os cristãos que morreram, seja na época de Paulo e seja em nossa época. É isso que Jesus está dizendo. Ele está refutando aqueles que não acreditavam em ressurreição. Então ele está torcendo a palavra. Vamos continuar ouvindo. Hoje sendo ressuscitado pelas igrejas aí. Vários. Os mortos sendo ressuscitados fisicamente. Eu tô vários, né? direto. Quando eu miro a televisão, aparece um monte. De fato, entende? Então o que acontece? Essa é uma fala de Paulo. Paulo coloca isso em xeque-mate. Se os mortos não ressuscitam, logo Cristo não ressuscitou. Você vai ter ressurreições dentro da Bíblia. Aí tem um outro probleminha agora, quer ver? A Bíblia está escrita assim, ó. O homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes Lázaro morreu? Duas. Mas não está escrito que é uma vez? Aí já só duas, já piorou. Então tem alguma coisa aí que a Bíblia não está sendo verdadeira. Não está batendo, né? Não está batendo. Tá vendo? Ele está querendo trazer contradições que na Bíblia não existem. Quando a Bíblia dizia o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, a Bíblia não está querendo dizer, como ela está falando, morrer uma só vez. Amém? É o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o homem vai morrer e ele não vai poder voltar para essa vida. Ele não vai poder voltar, estar entre nós, contando tudo o que aconteceu, estando em nosso meio. Aí ele pode dizer assim, mas só que Elias e Moisés morreram e voltaram aqui, que é uma coisa totalmente diferente. Elias e Moisés voltaram aqui por ordem de Deus para falar com Cristo a respeito de sua crucificação. Então é um camarada que torce a palavra de Deus conforme o seu desejo. Vamos continuar. Aí tem um outro problema também. A consequência do pecado é o quê? A morte. E não é a morte espiritual, a morte física.
Todos morreram fisicamente na Bíblia? Não. Não temos pessoas que não morreram fisicamente. Elias, Enoque foram transladados. Cadê a morte? Não tiveram. Aí tem um outro problema ainda. Diz que carne e sangue não... Paulo disse que a consequência do pecado é a morte, né? E ele está dizendo aqui que a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, só que Elias e Enoque não morreram, foram transladados ao céu, certo? Só que nós precisamos entender, quando Paulo está falando isso, Paulo está trazendo lá do Éden. Deus fez o homem e a mulher para poder morrer? Não. Adão e Eva, enquanto estavam em obediência, eles estavam lá, diante de Deus, vivendo eternamente no corpo que Deus os fez. Eles passaram a morrer, ou seja, perder a eternidade, envelhecer e a morrer só depois do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Que o pecado trouxe a morte a todos os homens. É isso que o texto está dizendo. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles estariam até hoje no Éden. O pecado traz a consequência da morte. Se não houvesse pecado, o homem também não morreria. Permaneceria no Éden para sempre. Vamos continuar, ouvir a próxima. De Deus. Peraí. Se carne e sangue, a parte humana não pode herdar, então como que Enoque e o outro lá, Elias, conseguiram herdar o reino de Deus? Então, aí a pessoa diz que a Bíblia não tem... Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Paulo disse isso. Só que quando Paulo fala que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, Paulo não está dizendo que você vai entrar aqui com esse corpo. Paulo está dizendo que nós vamos ser transformados conforme a Bíblia diz. Quando Enoque e Elias foi levado ao Senhor, eles não entraram com esse corpo, eles foram transladado. No momento em que Elias foi levado, o seu corpo foi transformado em um corpo espiritual e um corpo de glória para dar entrada no céu. Assim também aconteceu com Enoque. Vamos ouvir a próxima. Eu estou só especificando só um adendo aqui. Mas voltando à questão do que nós estávamos falando a respeito dessa questão da morte, o Lázaro morreu 2 vezes, contra algumas questões. Não só isso, mas tantos outros personagens do Antigo Testamento também. Então, onde nós temos a dificuldade? A dificuldade que Paulo colocou. Paulo colocou essa dificuldade. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Logo, então, foi a nossa fé. Aí onde eu falei, então, por isso que... Agora, Cristo ressuscitou. Eu fiz uma série de vídeos a respeito dessa questão. É um livro que eu estou publicando também. Sobre as ilegalidades da ressurreição de Jesus. Por quê? Você escolhe 12 pessoas, Jesus escolheu 12 apóstolos, 12, andou com os 12, viveu com os 12, fez milagre com os 12, multiplicação e tantas outras coisas. Jesus fala da ressurreição dele ao 3º dia, e o que acontece quando Jesus vai para a cruz? Todo mundo não acreditou que Jesus nenhum ressuscitaria, nem as mulheres. Maria Madalena foi ungir o corpo de Jesus. Peraí, como você vai ungir o corpo de Jesus se você sabe que a pessoa vai ressuscitar? Não há nada claro de forma disso. Os próprios, quando a Maria Madalena volta, aí depois eu vou falar da infância dele, aí vai entrar um pouquinho sobre essa questão da Maria Madalena. Quando ela volta, nem ela acreditou, nem os apóstolos acreditaram. O mestre ressuscitou. Aí Pedro tem que ir lá no sepulcro para ver se ele ressuscitou de fato e verdade. Então, irmãos, esse camarada aqui chamado Fábio Sabino, a ideia dele é transtornar o evangelho, a ideia dele é colocar na cabeça do povo que Cristo não ressuscitou, que não vai haver ressurreição, é tentar trazer contradição e afastar as pessoas de Deus. É duro para ele fazer isso, porque quando Paulo começou a se levantar, quando ainda era Saulo, perseguir a igreja, o que Jesus disse a Paulo? Saulo, Saulo, duro é para ti lutar contra os agrilhões, por que você me persegue, né? Se eu fosse ele, eu pensava muito no que ele está fazendo, porque ele está perseguindo o próprio Cristo, ele está perseguindo a própria verdade
do Senhor. Essa última fala dele agora, ele diz que os discípulos não iam acreditar que Jesus ressuscitou. De fato, eles estavam com dúvida, todo mundo assustado, mas isso não quer dizer que Cristo não ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscita, ele aparece entre os discípulos em um quarto fechado, até o ponto de Tomé estar tão desconfiado de dizer, não, eu não acredito, eu só acredito se eu colocar a mão. E quando Tomé fala isso, Jesus falou assim, coloca a mão, veja aqui o buraco, aonde me furaram, veja as minhas mãos. E aí Tomé vai lá e coloca. E Jesus disse, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Então, irmãos, nós estamos refutando aqui esse ateu, esse pobre homem que infelizmente se apostatou da fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.